Semana passada nós falamos sobre o benefício da nova aliança, que é a intimidade com Deus, e hoje eu queria só concluir. Você não precisa ter ouvido a mensagem da semana passada, mas eu quero construir com você um pouco mais sobre qual que é esse valor da intimidade que nós precisamos ter, e hoje eu quero falar exatamente sobre isso, os benefícios da intimidade com Deus, porque é maravilhoso, e um grande benefício da nova aliança é exatamente nós podermos ter relacionamento com o Pai, quando antes nós não podíamos. E agora nós temos uma pergunta que fica para nós, o que nós fazemos com essa intimidade com Deus? Ou por que eu preciso ser íntimo de Deus? Essa é uma pergunta que muitas vezes passa no nosso coração. Tá bom, Gustavo, eu entendo que eu tenho que buscar a Deus, que eu tenho que orar, que eu tenho que fazer devocional, que eu tenho que adorar, mas por que eu preciso ser íntimo de Deus? E eu, em particular, já pensei muitas vezes isso. Eu preciso descobrir os planos de Deus para a minha vida. Alguém mais já pensou assim, já? Levanta a mão aí, se alguém mais já pensou isso. A gente gosta disso, né? Eu quero saber quais são os planos, né? Muitas vezes está atrelado ao nosso chamado, às vezes está o local que nós estamos, às vezes é um caminho, uma decisão. Isso não é ruim, não tem nenhum problema. Mas a intimidade de Deus é para ser usada só para isso? A intimidade com Deus é para não errar nas minhas decisões. Então eu vou buscar a Deus para nunca errar. Dá para ter garantia de nunca errar, gente? Sim ou não? Não dá para ter garantia. A garantia que nós temos é de que o Senhor estará conosco eternamente, amém? Obviamente a gente não é obrigado a errar. Nós podemos ouvir a palavra, ouvir os bons conselhos dos amigos, dos irmãos, e crescer em sabedoria. Mas a intimidade com Deus às vezes eu falei, Senhor, não, se eu for íntimo, nada na minha vida dará errado. Alguém mais já pensou isso aí também? Nós estamos no mesmo barco ou não, gente? Às vezes a gente tem essa expectativa. Então assim, eu vou ser íntimo de Deus para garantir uma vida melhor. Só que não dá para ter garantia. Quantos seguem a Jesus aí há mais de 10 anos como cristãos? Levanta a mão aí. Tudo deu certo na sua vida? Mas Ele nunca deixou de estar conosco. Com a maturidade a gente começa a aprender que não são as coisas que acontecem na nossa vida que dão sentido ao relacionamento com Deus, mas que a recompensa do relacionamento com Deus é o próprio Deus. A maior recompensa do relacionamento com Deus é o próprio Deus. E eu coloquei isso. O foco da intimidade está em preparar o nosso coração para a volta de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a volta de Jesus e como é que a intimidade nos dá uma percepção disso. Nós encerramos hoje o nosso curso de 8 semanas de como ler e entender a Bíblia. E nessas 2 últimas semanas nós estudamos bastante sobre o livro de Apocalipse. E hoje em particular, lendo as cartas das igrejas, algo ficou ao nosso coração. A igreja, ela tem 2 faces muito interessantes. A primeira face da igreja é isso que nós estamos vivendo aqui, a comunhão, o relacionamento, a edificação uns aos outros. Isso faz parte e é a essência da igreja, nós cremos isso, está declarado na nossa visão. Mas uma outra parte tão importante quanto é nós entendermos que eu e você somos os responsáveis no sentido de orarmos e clamarmos e pregarmos o Evangelho para que Jesus volte. Jesus voltará, amém, gente? Nós não vamos morrer e ficar esperando num caixão, esperando ver o nosso corpo definhar. Jesus vai voltar e todos aqueles que creem nele serão ressuscitados e viverão eternamente com o Pai. Amém? É isso que nós cremos. Mas muitas vezes a nossa dimensão da intimidade com Deus está muito atrelada aos benefícios que nós podemos receber aqui. E quando alguma coisa não acontece como nós queremos, nós questionamos ou abandonamos a prática da intimidade com Deus. Vocês estão comigo até aqui? Senhor, eu estou orando por uma situação, não aconteceu conforme eu esperava, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que tomar uma posição, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então nisso nós
consciente ou inconscientemente, abandonamos a intimidade, que é algo que nunca deveria ser perdido. Quando Jesus nos instruiu, Ele falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas é extremamente essencial. Então, dentro dessa perspectiva, da volta de Jesus, e de como a intimidade nos prepara para isso, eu queria conversar com vocês hoje. Toda a vida cristã está empenhada na esperança de um dia a gente habitar com Deus eternamente. Foi assim no Éden, Adão e Eva andando com Deus em intimidade e relacionamento, e assim será restaurado na Nova Jerusalém, quando Deus habitará no meio de nós, e nós teremos acesso à presença dEle continuamente. Isso vai acontecer. Agora imagina, nós temos que viver aqui preparados para esse dia, e preparados para esse dia é aprender a cultivar o relacionamento com Deus hoje. Gente, pense comigo, você vai viver a eternidade com Deus. Você vai ficar no cantinho da sala, sem falar com Ele? É que hoje tem celular, né? Mas imagina quando você chegava antigamente, numa festa de aniversário, e o seu amigo, que você conhece muito, não chegou ainda. E você não conhece o aniversariante. Como é que você ficava na festa? Chutando pedrinha, né? No cantinho, 25 minutos no banheiro. É muito estranho você chegar numa festa de aniversário e você não conhecer ninguém ali. Muitas vezes você chegar numa festa, num lugar e não conhecer ninguém. Eu não consigo imaginar nós vivemos eternamente com Deus e a gente chegar lá tímido. Oi, Deus. Tudo bem? A palavra diz que nós podemos hoje, por causa do sangue de Cristo e da nova aliança, entrarmos com confiança onde Deus está, amém, gente? Isso é um benefício maravilhoso. Então, sabe, haverá sim uma vida eterna com Deus para aqueles que creem em Jesus, e haverá sim uma eternidade sem Deus para aqueles que não creem. Então a gente também não pode florear isso, porque falar dos tempos finais às vezes não é tão interessante, mas haverá sim a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo. Isso é um fato, amém, gente? Se nós cremos na Bíblia e lemos ela até o final, você sabe que isso vai acontecer. Então ter intimidade com o Pai tem um benefício duplo. Eu coloquei aí no slide para você firmar isso bastante. Intimidade com o Pai, ela nos ensina a viver aqui e protege o nosso coração das coisas deste mundo. Então a intimidade protege mesmo o nosso coração, faz com que a gente tenha a prioridade correta, o foco correto, que a gente não seja sufocado pelas coisas dessa vida. E ao mesmo tempo nos prepara para perseverar até a volta de Jesus, para que a gente não seja enganado e permaneçamos no amor. Então a igreja tem uma esfera que é a relacional, mas ela também tem uma outra esfera que ela é simultânea, que é a expectativa de que Jesus Cristo voltará. E para isso nós como igreja, a noiva, precisamos ser santos, puros, separados, precisamos pregar o evangelho, para que as pessoas conhecendo a Jesus vivam eternamente com Ele, amém, gente? Nós somos chamados para isso como igreja. Então nós chegamos no texto que eu gostaria de ler com vocês, que é a parábola das 10 virgens. É um texto bem conhecido, Mateus 25. E um pouco de contexto aqui, se você quiser abrir sua Bíblia, eu coloquei o texto na projeção, mas se você quiser abrir sua Bíblia aí para você grifar. Jesus está revelando desde o capítulo 23 sobre o fim dessa era. Ele está explicando sobre a sua morte e ressurreição. Ele falou sobre os sinais que haverão de acontecer antes da segunda vinda, as várias situações que vão acontecer, e ele também está dizendo quando ele virá então para destruir Satanás e os governos da terra e vai reinar eternamente. E é uma conversa, a parábola das 10 virgens, está num contexto onde Jesus está dizendo aos seus discípulos, enquanto eu não voltar, vocês devem fazer isso. Nós estamos nesse momento, certo? Jesus ainda não voltou, então essa parábola das 10 virgens tem muito a ver conosco. Aqueles que creem em Jesus estão aguardando Ele. Jesus está falando isso para os seus amigos íntimos. Jesus está falando para aquele que Ele confia, para aquele que foi revelado a eles, isso. Jesus está revelando para os discípulos o propósito deles como discípulos, a tarefa deles como discípulos,
e a expectativa que eles devem ter como discípulos. Repete essas 3 palavras comigo: propósito, tarefa e expectativa. Jesus está falando sobre isso com essa parábola, e eu quero ler ela então com vocês. Mateus 25, do versículo 1 até o versículo 13. Então o reino de Deus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 10 virgens aqui são as damas de honra, são aquelas amigas da noiva que estão esperando ao lado de fora da casa da noiva para apontar o caminho do noivo. Era uma tradição daquela época. Então o reino de Deus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Essa parte é importante. 5 são insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram, tanto as prudentes quanto as insensatas. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando então essas insensatas estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Essa parábola, quando eu, na minha adolescência, me trazia muito medo, porque quando esse final fala isso, eu pensava: vou ficar para fora. Alguém já pensou isso também? Tudo que relacionava a isso, você pensava: meu Deus, se Jesus voltar agora, fiquei. Porque a gente foi ensinado a tudo que fala sobre a volta de Jesus gerar um medo no nosso coração e não uma expectativa. A gente foi ensinado a obedecer muitas vezes mais pelo medo do que pela liberdade. A gente foi ensinado às vezes a que nós temos que fazer tudo que diz respeito à intimidade com Deus, porque se a gente não fizer, Deus vai ser maldoso conosco. Isso é uma mentira. Fala para o pessoal do lado: isso é mentira, ó. Isso é mentira. Desconstruir dá mais trabalho que construir. Então nessa manhã eu quero desconstruir algumas coisas aí. Esta parábola não é uma parábola de medo, é uma parábola de um convite, onde Jesus, sabendo o que vai acontecer, está falando para os seus discípulos: ó, eu vou dar um segredo aqui para vocês. Vamos ver o que essa parábola diz então, gente. Vamos entender essa parábola. Essa parábola nós temos 2 personagens, certo? O noivo, e esse noivo é Jesus, aquele que vem em um momento que ninguém espera, como ele mesmo disse lá em Mateus 24, 44. E as virgens, essas damas de honra, são as pessoas que esperam a sua volta. Nas características das virgens, nós temos as insensatas e as prudentes. Eu estou só quebrando um pouco mais a parábola para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. A insensata, o que é a definição de insensato? Que age sem equilíbrio, imprudente, imponderado, falta de juízo, não se prepara. E o que a prudente é? Sensata, juizado, que se prepara antecipadamente. A gente sabe, gente, que a função dessas moças era de conduzir o noivo até a noiva. Independente da função e do momento exato, eu preciso que você entenda uma coisa: quando elas foram chamadas para isso,
elas entenderam o propósito para o qual elas foram chamadas. Os que casaram aqui, quando você chamou, convidou talvez padrinhos, convidou os padrinhos para o seu casamento, você esperava que eles fizessem o quê? Soubessem o que é ser um padrinho. Alguns esperavam uma geladeira de presente, não é verdade? Mas o que você mais espera do padrinho? E a gente fala isso bastante no curso de noivos. É uma pessoa que você quer que esteja com você para a jornada adiante da sua vida, que você está começando. E é uma pessoa que também que você espera que esteja lá como testemunha daquela cerimônia. Eu confio em você para você ser testemunha do meu amor pela minha esposa, do amor dela por ele. Vocês estão comigo aqui, gente? Você não convida qualquer um para ser padrinho. E quando você convida alguém para ser padrinho, você espera que eles tenham a responsabilidade de não chegar atrasado no dia do casamento. De vir lá com a cor da roupinha, que a noiva pensou na paleta de cor. Tem uma expectativa, mas nenhum padrinho é chamado para ser padrinho e fica, vou de moletom. Que hora que eu tenho que estar? E era hoje. Por quê? Porque existe um relacionamento com o noivo, não existe? Existe um relacionamento com a noiva. Ele confiou em mim essa tarefa. Então essas 10 que foram chamadas, elas sabiam pelo que elas tinham sido chamadas, você entende? Elas têm um propósito claro, elas não estão enganadas. Menina, o que é para fazer mesmo? Nossa, não é assim. Elas sabiam que elas tinham que ter uma lamparina. Elas sabiam que o óleo ia ficar aceso até que o noivo chegasse. Elas não foram pegas de surpresa no propósito delas. Mas a Bíblia fala que umas levaram óleo a mais e outras não. Mesmo propósito, duas atitudes diferentes. E quando Jesus está falando sobre esse texto, ele fala que o reino de Deus é comparado a essa situação. Então no reino de Deus existem pessoas prudentes e pessoas insensatas. Os prudentes são aqueles que estão ouvindo o que já foi ensinado, se antecipam no sentido de estarem sempre prontos e perseverantes. Eles creem. Se Jesus voltar hoje, você fala, Maranata, vem logo que é nós. Então, tem essa expectativa no coração. Os prudentes são esses. Lembra, é Jesus que está falando que no reino tem os 2. E não estou aqui eu dizendo quem é e quem não é. Jesus está falando que tem os 2. Cabe a nós olharmos e falarmos, Senhor, quem eu sou? Os insensatos são aqueles que também foi dado a mesma oportunidade de ouvir as mesmas coisas, ouvir as mesmas parábolas do reino, ouvir a mesma palavra, porém eles não estão preparados, eles são pegos de surpresa. Lembra que quando a parábola diz que quando eles falam, vem o noivo, elas levantam, e aí uma olha e fala, acabou meu óleo? Gente, você entende que isso seria impensável? Para quem foi chamado só para isso? É meio que até uma desonra. Você foi chamado para isso. Jesus está dizendo que isso vai acontecer na sua volta. Alguns serão pegos de surpresa, mas não por falta de aviso, porque tem uma outra mentira que rola muito quando fala da volta de Jesus, é que vai acontecer de uma maneira que não sabia. A verdade é que aqueles que creem em Jesus, a Bíblia fala que eles vão entender os sinais da volta de Cristo. Então eles não vão poder dizer, Jesus voltou e eu, sabe assim, poxa vida, perdi o ônibus para o céu. Não, é sério isso. Jesus ele fala de uma maneira que ele está chamando a atenção. Vai ser claro, porque ele está falando, aqui ele não está falando de quem não crê, tá gente? Ele está falando do reino de Deus, dos que creem. Alguns não estarão, eles não vão estar preparados, mas eles não estão preparados por uma escolha pessoal.
Não porque Deus enganou. Outra coisa que a gente aprende nessa parábola é que a medida do óleo ela é individual e ela não pode ser compartilhada. O óleo era usado para manter as lamparinas acesas e ele ia queimando durante a espera. E eu quero ficar um pouco aqui nessa questão do óleo. O que é o óleo, Gustavo? Porque Jesus fala que o óleo torna uma pessoa prudente e a falta do óleo torna uma pessoa insensata. O que é o óleo? O óleo são as experiências individuais vividas com Deus no secreto. Esse óleo ele é gerado na intimidade. Durante um tempo, foi muito ensinado que esse óleo desta parábola era o Espírito Santo. Mas a verdade é que quando nós estudamos a sequência aqui da parábola, a gente entende que Jesus está falando para os discípulos que não conheciam ainda o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. Jesus está falando com os seus discípulos que para eles óleo significa óleo. Só que todos os discípulos, ouvintes dessa parábola, sabiam, sem óleo o fogo acaba. Sem óleo o fogo acaba. As prudentes tinham estoque de óleo. As insensatas, não. Mesmo propósito, mesmo chamado, mesma oportunidade. Esse é um ponto essencial para a gente entender essa parábola. E nós vamos entender um pouco mais, por que esse óleo é tão precioso a ponto daquelas que têm estoque, não poderem compartilhar com as outras. Porque é isso que elas falam, certo? Elas pedem um pouco de óleo emprestado, elas falam o quê? Não, olha, eu não posso te emprestar, porque se eu emprestar para você, talvez nós duas não tenhamos o bastante para cumprir aquilo que nós somos chamados para fazer. Não é uma questão de orgulho, de inveja, de, ai não, o que é meu, o que é seu. Não, é uma questão assim, quando eu sei o meu propósito, eu trabalho para que esse propósito seja cumprido. Muitas vezes quando a gente não valoriza o propósito, a gente torna o momento de espera como uma coisa de segundo plano. Não é tão importante eu ter um estoque de óleo. Você tem um estoque de vela na sua casa de quando acaba a luz? Um tempo atrás que estourou uns cabos aqui, que nós ficamos umas 12 horas sem luz em casa, eu descobri que eu não tinha vela. E a bateria do celular acaba, né? Depois quando voltou, a primeira coisa que eu fui fazer no mercado foi o quê? Comprar vela. E às vezes a gente torna as coisas tão como garantidas, que a gente não se prepara. Eu espero que tenha energia. Então eu não vou ter uma velinha em casa. Mas e quando acaba? Está fazendo sentido a analogia, gente? A gente dá tão como garantido certas coisas, que muitas vezes a gente não se prepara. Sempre vai ter a igreja ali, sempre vai ter o pastorzinho ali para falar, sempre vai ter uma profeciazinha ali, sempre vai ter uma mensagenzinha ali, então eu não preciso. Ei, óleo é gerado na intimidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala, eu quero abrir um parênteses aqui, num texto de 1 Coríntios. Texto de 1 Coríntios, Gessé, passa aí para mim que parou de funcionar, meu amigo, ou voltou, volta para o texto aí, isso, 1 Coríntios 2:9, olha o que Paulo diz, olho nenhum viu, citando o texto de Isaías, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a mente, o ouvido, e o olho de quem não crê, mas a nós,
Deus revelou essas coisas por meio do seu Espírito. Você já parou para ler esse texto assim? Porque a gente declara, né? Deus tem coisas maravilhosas para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. E aí você fica, yes, é tudo abstrato. Mas eu sei que vem coisa boa. O texto, quando Isaías cita esse texto, ele está falando para um Israel cativo, que não tem um novo coração. O apóstolo Paulo está falando assim, mas a nós temos acesso e nos foi revelado pelo Espírito. Quantos creem nisso? Você pode ver o que olho nenhum viu, você pode ouvir o que nenhum ouvido ouviu, e você pode imaginar o que Deus preparou. Diz que ninguém creu, gente, não é possível. Entende? Porque senão o evangelho é sempre assim. O que Deus vai fazer agora? Não sei. Cenas do próximo capítulo. Não, Ele quer se revelar. Entende como a intimidade entra aí? Eu quero falar com os meus filhos e filhas. Olha, ele continua. Mas a nós que Deus revelou essas coisas por meio do seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Isso é a nova aliança. Acesso ao coração do Pai, porque o véu se rasgou, conhecer o coração do Pai por causa do Espírito Santo que habita em nós, e recebemos isso por graça, gratuitamente no amado, vai dizer a outra versão. O Espírito Santo, ele busca as coisas íntimas do coração do Pai, e ele entrega para nós gratuitamente. Só que precisa de intimidade para conhecer o coração. São coisas insondáveis, destinadas apenas àqueles que o amam. Quer dizer que a nossa mente, sem essa intimidade, nunca vai conseguir imaginar. Mas para quem é íntimo, quando Deus fala para você que Ele vai te entregar um presente, como a gente ouviu no Atmosfera ontem, quando Ele fala que vai libertar a nossa casa, quando Ele fala que vai restaurar a família, nós não andamos em dúvida, porque temos intimidade e conhecemos o coração dEle, dizemos, eu creio. Sem o Espírito não dá para crer. É tipo um voto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. É isso aí. Fé, convicção de filho vem por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre atua no nosso coração para a intimidade. O conhecimento do coração do Pai faz com que a gente persevere exatamente nestes momentos difíceis. Vamos voltar aqui para a parábola, gente. O verso 5 diz que o noivo demorou para chegar, e tanto as prudentes quanto as insensatas dormiram, mas o estoque estava pronto. Como eu disse, quando o noivo está atrasado, não está atrasado, né? Está no tempo dele. Quando fala que está chegando, as prudentes têm o seu estoque, a insensata não. E elas dizem que elas não podem compartilhar o óleo. Perceba, gente, que o que torna alguém prudente ou insensato para Jesus é ter ou não óleo em estoque. Como é que você gera óleo no Antigo Oriente? Ou você compra, ou você faz o seu próprio. Você compra azeitonas e você pisa, você pressiona elas para sair o quê? O azeite. Em ambos os casos, existe um esforço. Jesus está ensinando, eu não posso dar o que me custou muito para gerar. Imagina isso, para elas terem óleo ou azeite para queimar, elas trabalharam.
Ou elas trabalharam e compraram óleo no mercado, ou elas fizeram o próprio óleo através da prensa. Teve um custo para as prudentes ter óleo extra. Espera aí, eu sei o meu propósito e agora eu sei a minha tarefa. Para eu estar lá, para eu ocupar a minha posição, eu preciso trabalhar para que quando eu esteja lá, eu cumpra com aquilo que foi me confiado. Vocês estão comigo ainda? Eu preciso trabalhar. Eu não posso pegar o estoque, vou passar na casa da minha mãe, pegar um restinho ali, um restinho ali, um restinho ali. Teve um custo pessoal para as prudentes, um custo pessoal de dedicação, um foco, porque elas sabiam qual que era o propósito delas. Elas sabiam qual que era o propósito delas. Todas as virgens, as 10 virgens, aquelas 10 damas de honra, sabiam o que era esperado delas, quando elas receberam o convite de preparar o caminho para o noivo. Eu e você sabemos qual que é o nosso propósito. Eu e você sabemos que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Nós sabemos que a oração e a fé protegem o nosso coração das armadilhas do diabo. Eu e você sabemos que o nosso propósito é crer nas promessas, crer contra a esperança. Nós sabemos, mas o que nos rouba? Quem sabe do seu propósito, vai preparado para a tarefa e tem uma grande expectativa. Perceba isso, gente. Quando Jesus conta essa parábola, ele fala que a demora do noivo fez com que as duas dormissem. As duas, na sua humanidade, ficaram cansadas. Mas no momento que elas precisaram perseverar, umas tinham estoque e outras não. Gente, é totalmente insensato e imprudente viver na nossa vida cristã, enquanto a gente espera a vinda de Jesus, vivendo para nós mesmos, usando a nova aliança e os benefícios da cruz, para só a gente ter uma vida boa. Porque normalmente a gente recorre à oração quando a vida está ruim. É ou não é? A gente vai, a gente ora, faz campanha de oração, novena de oração, jejum de oração, a gente faz tudo de oração quando está ruim, mas quando está bem, o que a gente faz? Eu posso falar, eu não faço nada, está tudo tão bem, você fala, Deus, obrigado que não estou tendo problema, aleluia. Mas o relacionamento não é para quem tem problema, o relacionamento é para quem é íntimo. O relacionamento mantém a intimidade, o relacionamento mantém o coração, e aí atinge níveis diferentes. No começo, quando a gente busca a Deus, muitas vezes a gente ora mesmo, quando a gente está com problemas, e não tem nenhum problema orar quando tem uma situação difícil, tá, gente? Não há nenhum problema nisso. Nós temos que, a Bíblia fala que nós devemos levar em oração petições e súplicas, devemos, só que tem um chamado para um nível mais maduro. Agora a oração não é só para as coisas que te faltam talvez, porque eu sei de todas elas. A oração agora começa a ser pelos outros, começa a ser pelo reino. Nós começamos a interceder por aqueles que não podem, somos convidados a entrar na brecha por aqueles que não podem. E aí depois nós somos chamados para um outro nível. Senhor, o Senhor está provendo para mim, eu estou pregando o evangelho e agora eu começo a receber as coisas do alto, num nível que é assim, eu acesso o coração do Pai, e não só eu entrego para as pessoas, mas o meu coração começa a se encher de expectativa, porque você começa a ver as coisas que o Senhor vai fazer, você começa a ver as coisas que o Senhor vai fazer. Se tem uma palavra de que o Senhor vai abrir as comportas do céu, se tem uma palavra de que nós vamos viver um avivamento, se tem uma palavra de que nós experimentaremos, esse é o terceiro nível, que você começa a orar, não mais, Senhor, cuida do pão diário, você começa a orar e fala, Pai, eu estou vendo o que está no seu coração, e eu vou me juntar a Ti, em oração, eu vou concordar com o que o Senhor já liberou, eu vou concordar com os Teus planos poderosos. O primeiro nível da oração, que todos nós começamos é, Senhor, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa dificuldade, protege meu coração. E eu volto a dizer,
Não há nenhum problema nessa oração. Mas estacionar nela é permanecer na falta de fé. Mateus 6 e 7 fala que aquilo que nós precisamos, Ele já sabe. A gente entra num outro nível. Senhor, agora eu começo a orar pelos meus irmãos. E aí você começa, a sua intimidade começa a influenciar os outros. E depois você chega num outro nível, que você começa, na sua maturidade da vida de oração e intimidade, você começa a falar: Pai, eu entendi o que o Senhor tem para a vida do Arnaldo, e eu vou começar a concordar e declarar isso sobre ele. Entende que é conhecer o coração de Deus. Gustavo, mas isso acontece em etapas diferentes? Depende de mim e de você. Eu creio, eu desfruto. Nós precisamos crer. Por isso que a intimidade com Deus prepara o nosso coração para coisas completamente diferentes. Quando vem o momento da pressão, o que a gente faz? A gente desperta, mas a gente não está com o estoque baixo. Eu tenho tanta experiência com Deus armazenada aqui, que pode vir e falar: Senhor, eu estou aqui queimando por Ti. Senhor, eu persevero, mesmo que as coisas mudem, as coisas não saiam conforme que eu imagino, mesmo que as notícias dos exteriores me pressionem, eu permaneço, porque eu conheço o Senhor no íntimo. Eu conheço o Senhor na minha intimidade. Não mais de ouvir falar, mas de contigo andar. Meus irmãos, esse é o nível de intimidade que nós precisamos. Não seria estranho nós, sabendo do nosso propósito aqui, que é ter intimidade com Deus, a gente não orar? Não parece uma coisa incoerente? Não é estranho sabermos que o nosso tempo aqui na terra é limitado, que há uma eternidade com Deus, mas nós estamos vivendo somente com os nossos olhos nesta era, deixando de pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus? A única aliança que nos encoraja a pregar o Evangelho é a nova, porque Ele fez tudo por nós, então agora eu falo do que Ele fez. O estoque de óleo das virgens prudentes foram adquiridos individualmente, diante das responsabilidades que elas entenderam que elas tinham, de perseverar e esperar o noivo. Eu quero que você entenda uma coisa: eu não estou trocando, presta atenção nisso, o relacionamento, o discipulado, fazer discípulos, por ficar no seu quarto orando sozinho. Eu estou falando que eles andam juntos. Eles andam juntos. Porque tem um outro negócio, não, é Deus, é eu e Deus, não preciso nem mais estar na igreja. Não, é eu e Deus, eu não preciso, esse negócio de célula me dá canseira. Você dá canseira porque não conheceu o coração do Pai. Porque o Pai quer muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus, e eu e você fomos chamados para isso. Olha que alegria, que oportunidade, que graça. Que alegria que nós temos. Então, para concluir, gente, o que nós fazemos enquanto o noivo não chega? Nós permanecemos atentos e vigilantes, porque ao final dessa parábola Jesus fala isso: vocês não sabem nem o dia e nem a hora, portanto orem e vigiem. Durante a espera, nós vamos cultivar o óleo da intimidade. Como é que eu vigio? Não é ficar olhando a vida do outro. Vigiar não é ficar caçando sinal do anticristo. É aquele. Falei, meu Deus. Vigiar fala de individualidade. Fala do que, gente? Eu vou olhar para meu coração. Davi: Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, como é que está? Eu estou gerando isso? Eu preciso de mais. Meu estoque está baixo. E sabe, gente, esse estoque não é só para queimar na grande tribulação, se a gente for a geração ou não. Esse óleo está para queimar aqui mesmo, porque existem momentos que a nossa fé, ela vai ser provada.
Por que tem pessoas que muitas vezes abandonam o Evangelho de uma maneira tão simples? É porque foram ensinados que o Evangelho é só relacionamento uns com os outros, e se o Arnaldo pisar no meu calo, eu abandono a igreja. Por quê? Porque o máximo que eu entendi de Evangelho era isso. E aí eu não consigo andar a segunda milha, perdoar o meu irmão, dar a face. Se a igreja é um lugar de relacionamento, vai ter atrito. Mas o que nos mantém unidos é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado em nossos corações quando nós andamos em intimidade com Deus. A intimidade protege os nossos relacionamentos no final das contas. A intimidade faz com que a gente não ande ofendido por qualquer coisa. Enquanto a gente cultiva esse óleo da intimidade, a luz do Senhor brilha. E outras pessoas são atraídas por conta dessa intimidade, amém? Às vezes as pessoas, quando a gente foi fazer o evangelismo durante o carnaval, o maior temor dos jovens era: Gustavo, e se fizeram perguntas e eu não souber responder? Eu falei: você não precisa responder, você precisa ter amor por aquelas pessoas, e o amor de Deus é derramado em nossos corações conforme nós temos intimidade com Ele. Mas se me perguntarem coisas cabeludas, fala, seja real, fala, não sei, mas eu posso falar para você o que Jesus fez na minha vida? É a experiência pessoal que é o maior testemunho meu e seu. Sem a fé de que Jesus vai voltar, e que a nossa vida aqui tem um propósito específico, a gente pode viver como insensato, meu irmão, minha irmã, cuidando das nossas coisas, e não gerarmos esse óleo, que será queimado, que será gasto, no momento que nós precisaremos perseverar. A palavra que nós tivemos, a banda pode subir aqui, a palavra que nós tivemos esse ano como direção do Senhor, quando eu estava orando pelo MAG, por outras coisas, e nós orando como igreja, pensando, o Senhor nos conduziu em 2 palavras: intimidade e perseverança. Você pode repetir comigo isso? Intimidade e perseverança. Quando o Senhor nos dá essas direções assim, nós precisamos ficar atentos como igreja. Não existe perseverança sem intimidade. E a intimidade só existe quando nós conhecemos quem Jesus é e o que Ele fez por nós, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. A nova aliança é para você ter a certeza absoluta que você foi perdoado dos seus pecados. Crendo em Jesus, você tem o Espírito Santo e você tem acesso a essa intimidade. E aí, vocês estão aqui? Sem intimidade é só esforço. Por isso que um grande texto de nova aliança que eu amo muito é esse texto de Hebreus 10. O escritor de Hebreus diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, olha o convite que nós temos. Você pode ler aí comigo, gente? A parte que está em negrito aqui do entremos, vamos ler junto? Entremos com o coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Isso foi o que Jesus fez. Apeguemo-nos então firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Que esperança é essa? De que um dia Jesus vai voltar. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E aí, dentro desse contexto, o escritor de Hebreus é muito sábio. Ele fala, não dá para viver isso sozinho. Ele fala, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Porque sozinhos nós não sustentamos isso. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O escritor aos Hebreus, lá quando ele escreveu, ele já tinha essa expectativa.
o dia está próximo, Jesus vai voltar. Por isso a gente não pode se desprender e viver na solidão. Por isso a gente não pode se desguardar. Por isso que a gente tem que ter óleo no estoque. Por isso que a gente tem que ter intimidade. Por isso que a gente tem que entrar com confiança na sala do trono e falar: eu estou aqui na intimidade, gerando. Lá já era esse convite. Mas a verdade real de tudo isso, que quando aquelas 5 insensatas não entram, parece duro, mas a verdade do Evangelho, que é reproduzida várias e várias vezes, é isso: Deus não se entrega às pessoas que não querem, Deus não se mostra às pessoas que não amam. A gente crê muito que no nosso sincretismo religioso, onde todas as religiões dão em Deus, onde todos os caminhos dão a Deus, a gente crendo nisso, a gente se engana. Só tem um caminho para Deus: Jesus Cristo o Senhor, sempre será Ele. Não são todos os caminhos que dão a Deus, não são as boas práticas que garantem um lugar no céu. É o senhorio de Cristo, é morte e ressurreição, é intimidade, que leva a gente a ter essa confiança. Agora, se você quer a Deus, Ele responde. Eu coloquei aqui no negativo, mas eu preciso te dizer o lado positivo. Leia essa frase ao contrário: Deus se entrega às pessoas que o querem. Não é bom? Deus se mostra aos que o amam. E aqueles que me amam, que obedecem os meus mandamentos e me amam, Jesus disse, esse será amado por meu Pai. E eu e Ele viremos e faremos nele morada, ou nos revelaremos a Ele. A vida de intimidade com Deus, ela é baseada nesse santo anseio. Jesus voltará para buscar uma noiva santa, separada, mas Ele virá para buscar aqueles que creem nele. Esse é o último slide. Se nós nos focarmos em encontrar somente as oportunidades e recompensas dessa era, se o nosso único interesse é as recompensas daqui, e não buscarmos intimidade, revelação, um coração terno, manso e humilde, dependente de Deus, quando as verdadeiras oportunidades de Deus chegarem, porque elas chegam, viu? Elas chegam, nós não poderemos desfrutar, pois nós não vivemos uma vida de sabedoria e preparação para esse dia. A intimidade, lembra, como eu falei no início, ela tem dois lados. Ela prepara o nosso coração e protege o nosso coração para hoje. E ela ao mesmo tempo prepara o nosso coração e a expectativa para a volta de Jesus. A volta de Jesus é a melhor notícia que nós poderíamos receber, porque é o dia que nós viveremos eternamente com Ele. Amém, glória a Deus. Será maravilhoso encontrar vocês e muitas outras pessoas lá. Mas eles precisam conhecer a Jesus. Eles precisam conhecer a Jesus. Não é na nossa força, é no nosso amor pelas pessoas. É a oração de falar: Senhor, eu quero ser tão íntimo Teu, para que no meu coração eu sinta o mesmo amor que o Senhor tem pela vida daqueles que ainda não Te conhecem. Não é o juízo que vê alguém que fez algo de errado, ou nefasto, ou assombroso, e a gente fala: esse tem que apodrecer mesmo. Esse não é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é de compaixão e amor, reconciliação e restauração. Mas a gente não tem esse coração, enquanto a gente não gera esse óleo. É o óleo que mantém o nosso coração
como uma chama viva. E onde nós estivermos, as pessoas podem conhecer a Jesus, porque nós estamos continuamente queimando. Eu converso muito com o Rick, de algumas músicas que a gente canta, e tinha uma música que a gente cantava bastante durante um tempo, que era Deixa Queimar, né? Deixa queimar, deixa queimar. E era empolgante, né? Todo mundo sobe, começa a cantar, e aí a gente atrela muito esse Deixa Queimar com o quê? Dom, poder, uou! Power Ranger, né? O maior poder da vida de um cristão é ser uma luz que aponta para Cristo. Paulo, quando está falando para essa igreja de Coríntios, ele fala isso. Ele fala: veja que vocês têm muitos dons, meus irmãos, isso é muito bom, mas vocês precisam voltar aqui para o amor. 1 Coríntios 13. É um amor que não suspeita o mal, é um amor que tem paciência. E eu falei para meu pai, quando eu estava vindo para cá, eu falei: eu não sei como é que Deus vai concluir essa mensagem, porque eu não tive um final. Mas eu acho que eu estou entendendo de que existe um propósito para a gente ter esse estoque de óleo. Quantos concordam comigo que os dias são difíceis? Você acha que está difícil só para você? Nós temos algo a nos agarrar, a esperança de Jesus Cristo. E os que não têm? Você é um luzeiro, meu irmão, minha irmã. Mas às vezes a gente não está brilhando tão forte porque está faltando intimidade. E não uma intimidade para resolver nossos problemas. Uma intimidade que brilha de uma forma tão alta que aponta o caminho. Aponta para Jesus Cristo, Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Não tenho muito mais o que dizer não, meu irmão, minha irmã. Acredito que a palavra é muito clara e ela é eficaz, muito mais eficaz do que qualquer pessoa pode tentar explicar. Mas o único convite que eu tenho para você nessa manhã, como eu tive, e o jovem sabe, eu preguei essa mensagem de uma outra maneira algumas semanas atrás. Esse é um texto que tem batido no meu coração há uns 2 meses. Eu tenho uma expectativa no meu coração falando: Pai, como é que está o meu coração? E o convite que eu fiz nessa jornada, eu quero convidar você nessa manhã. Não como condenação a você, meu irmão, de maneira nenhuma. Mas eu preciso te lembrar que o seu propósito não é as recompensas dessa vida. Existe a recompensa maior, a coroa da vida, que é entregue àqueles que perseveram. Essa é a nossa maior recompensa. Fique com seus olhos fechados enquanto nós cantamos. Peça ao Espírito Santo para trazer essa reflexão ao seu coração. Você pode ser íntimo de Deus sendo uma criança, pode ser uma pessoa de mais idade. Intimidade não tem filtro de idade. Intimidade é uma resposta ao amor de Deus. Quanto mais somos amados, mais queremos amá-lo. Feche os seus olhos, sonde o seu coração. Pai, meu estoque, tenho desejado a Ti. Como está a minha jornada de intimidade? Eu quero isso, Pai. Eu quero isso. As minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no
dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos, no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração, no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos, no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração, no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos, no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares, o pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Irmãos, o óleo então é o resultado da intimidade com o Espírito Santo. Diga, o óleo é o resultado da minha intimidade com o Espírito Santo. Não é o óleo não é o Espírito Santo, porque ele não acaba, não tem que comprar, entende? Mas ele é a intimidade. Como é que gera o óleo? Hoje, não lá não. Ninguém vai prensar azeitonas. Como é que diz para mim, como é que é a intimidade? Para sair do abstrato. Me dá um exemplo de intimidade. Intimidade é um exemplo prático. Você levanta de manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de olhar a mensagem da rede social, antes de ver o que o WhatsApp plim, 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 você levanta e fala com aquele que habita em você. Aí você vai para um lugar ali, e os primeiros minutos são para Ele. Outro exemplo de intimidade. Antes de você dormir, não fica assistindo um monte de série. Não fica assistindo É bom ouvir notícia, manter informado, mas não, se você ouvir demais também, você fica com raiva, né? Então, antes de dormir, a última coisa, você pega a sua Bíblia, fala: Pai, estou aqui. Esquece, quanto tempo, qual o ritual, esquece essas instruções religiosas que não levam a nada. Antes de você deitar, fala com Ele. Quando você acordar, fala com Ele. E durante o dia, fale com Ele. Fale dirigindo,
está sempre respondendo. Vai gerando óleo, vai gerando óleo. Então o chamado para hoje é: vamos nos arrepender de não estar gerando esse óleo. Porque, como o Gustavo falou, é a mesma responsabilidade para todos, e a capacidade foi dada para todos, certo ou não? Todas as virgens sabiam como conseguir o óleo, é que umas não conseguiram. Aí perde a oportunidade. Imagina que quando você está com um óleo, chega aquela oportunidade, você discerne, chega aquele momento e você sabe o que fazer, seja o bom ou seja ruim. Amém? Então coloca a mão. Assim, a gente vai acabar aqui, a gente vai cantar. Acho que quantos prestam atenção no óleo do carro? Você presta atenção no óleo do carro? Presta, né? Porque se acabar o óleo, o carro para e você não chega. Coloca a vareta no coração agora e tira. Como é que está a marca? Todo mundo sabe que é uma vareta de óleo, né? Como é que está a marca? Quando está muito baixo, o que você faz? Ela completa. Vai viajar, o que o cara faz? Olha o óleo. Vamos cantar e começa. É o momento agora de dizer: Senhor, reconheço que o óleo está baixo, mas a partir de hoje eu vou começar a gerar esse óleo contigo. Declare com todo o seu coração. Fale: eu quero a Ti, Senhor. Oh, eu sou determinado a desejar a Ti. Oh, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu vou levantar de manhã e primeiro a Ti, Senhor. E durante o dia primeiro a Ti, Senhor. E quando eu for dormir é primeiro a Ti. Eu só quero a Ti. Oh, eu quero este óleo na minha vida. Oh, sim. E nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. E nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Declare isso. E nada mais. Fala: Senhor, eu vou jogar fora o que está roubando esse óleo. Eu vou jogar fora. Nada além de Ti. Só quero a Ti. E nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Começa a jogar fora aquilo. Senhor, eu quero jogar fora isso da minha vida. Isso está impedindo eu de gerar óleo. Fala isso: Senhor, eu estou jogando isso fora. Tempo que eu estou gastando quando eu não devia, preocupação que eu não devia estar. Fala isso, Senhor, a partir de hoje. O Espírito Santo está mostrando para você aquilo que está impedindo você de gerar óleo. Quando você não tem o tempo para Ele, quando vai orar, está dominado a sua mente. Diga: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais. Eu não quero mais isso. Jogue fora. É despojar das coisas antigas. Despojar. Vai dizendo para ele: Senhor, eu estou jogando, estou entregando esse negócio. Eu estou entregando a minha prostração. Eu estou entregando aquela procrastinação de deixar para depois. Eu estou entregando o tempo que eu gasto com joguinho, o tempo que eu gasto demais com jogo, demais com rede social. Não me acrescenta nada. Tempo demais que eu gasto com televisão, tempo demais que eu gasto fantasiando coisas na minha mente, quando eu tenho a eternidade, o eterno para falar comigo. Nós jogamos fora isso, Senhor. Nós queremos a Ti.
Nós queremos a Ti. E diga: eu quero a Ti, Senhor. Guia-me, eu quero a Ti, Senhor. Pai amado, nós declaramos que o nível deste óleo, Senhor, desta graça da Tua presença vai transbordar. Eu declaro sobre você, meu irmão, que vai transbordar esse óleo na sua vida. E este óleo vai começar a abençoar outras pessoas. Este óleo vai começar a levar outros a olhar e dizer: eu quero também o que você tem. E fala: você vai poder ter o seu. Você vai comunicar Cristo a eles. Você vai orar, você vai ver as pessoas sendo tocadas. Oh, glória a Jesus, nós cremos, Senhor. Nós cremos nisso. Diga: eu recebo, Senhor, esta capacidade de produzir este óleo. Eu recebo, Senhor, eu vou fazer. Faz esta escolha, meu irmão. Eu escolho, Senhor. Eu escolho isto. Glória ao Teu nome. Só quero a Ti, só quero a Ti.